Olá pessoal, tudo bem com vocês? Vamos dar continuidade à nossa disciplina de Relações Humanas com a aula 3, que a gente vai discutir um pouco da gestão de inovação, certo? Vamos lá. Qual é o desafio para os gestores inovadores, certo? É o novo perfil de gestor, de líder, certo? Ele traz, de um lado, o perfil tradicional e, do outro lado, um perfil que ele é empático, ele se põe no lugar do empregado para a resolução dos problemas. E quando ele se coloca no lugar do empregado para a resolução desses problemas, ele traz resultados positivos para a empresa, certo? As diretrizes dos recursos humanos, elas são desenhadas conforme esse objetivo da gestão inovadora, onde esse treinamento ele está focalizado para o desenvolvimento de competências para o mercado de trabalho e salário variável de acordo com o desempenho desse profissional. O perfil do gestor para essa realidade, para a questão da inovação, tem sido questionado em diversos debates, tanto a nível acadêmico, entre alunos, quanto para profissionais e a empresa. A chave da inovação está no aprendizado. Por quê? Porque quanto mais você se qualifica, quanto mais você busca qualificação no seu ambiente de trabalho, mais você traz inovações para a sua empresa e para o seu setor. Ou seja, você não deve ser só um profissional que vai estar naquela rotina todos os dias. Você também tem que ser um profissional criativo em relação às demandas da empresa. Você tem que criar soluções para a resolução desses problemas. Qual o novo modelo de organização? É a organização qualificada. Ou seja, o trabalho ele é dividido em equipes, ou seja, as equipes são consideradas pequenas células de trabalho, tá certo? E cada uma dessas equipes tem a sua autonomia. E qual é o objetivo de eu oferecer autonomia para minha equipe? O aumento da qualidade, os custos e o rendimento da empresa, certo? E a diminuição da hierarquia dentro de uma empresa e o desenvolvimento das chefias, ela é uma questão de inovação dentro do serviço, certo? Porque ela vai ser capaz de aproximar os empregados dos líderes, dos chefes de vocês, tá certo? E essa aproximação vai fazer com que haja uma melhora na qualidade do serviço e também uma melhora no desempenho das atividades dentro da empresa. O temperamento do funcionário. Gente, essa questão do temperamento do funcionário, nós vamos discutir aqui um pouco das características, do jeito como o profissional se porta no ambiente de trabalho. O temperamento de um profissional, ele também é um fator decisivo na hora do recrutamento desse profissional, ou seja, no momento da seleção desse profissional. Que, de uma certa forma, o temperamento desse profissional, ele traz a questão da manutenção das relações interpessoais dentro da empresa. O sucesso ele só é garantido pela combinação de conhecimento e comportamento. Não adianta você ter um excelente currículo se você não sabe se portar dentro de uma empresa, tá certo? É preciso ter estabilidade emocional para lidar com os outros profissionais e enfrentar também situações difíceis e imprevistos e também o fracasso. Vou colocar aqui um exemplo para vocês, hipoteticamente falando, mas que acontece na realidade, né? É a questão do equilíbrio emocional diante das situações em que vocês estarão, certo? Vou colocar aqui alguns exemplos de situações, certo? Vocês irão trabalhar como profissionais da saúde. Então, vocês vão ter que ter equilíbrio emocional para se ter todas as vivências, porque ser profissional da saúde é um leque de vivências na vida de vocês, certo? Então, o que acontece? Vocês podem passar por situações difíceis, aquelas em que o paciente está internado e você não vê melhora. É uma situação difícil, então, mas mesmo assim, você tem que olhar com imparcialidade para aquele paciente, tá certo? Porque o paciente, o corpo do paciente, ele é o seu objeto de trabalho, querendo ou não, tá certo? Então, você não pode olhar com segundas intenções, você vai olhar ele como o seu próprio objeto de trabalho. Por isso que é importante a questão do equilíbrio emocional, para você poder passar por todas essas barreiras na vida profissional de vocês, tá certo? Pode acontecer algum imprevisto? Pode.
como, por exemplo, você está ali na unidade básica de saúde, o paciente parece estar bem e do nada acontece que o paciente infarta na hora, antes do atendimento médico, né? Então, você tem que estar preparado para essa situação, para esse imprevisto. E o fracasso, consequentemente, é o óbito, né? A evolução do paciente a um óbito. Que você acha que aquele paciente tem a melhora, mas você vê que no decorrer da caminhada, né? O paciente evolui a óbito, ou seja, aquele paciente que não tem realmente mais jeito, que é o caso do paciente em cuidados paliativos. Quando o médico prescrever, der o diagnóstico lá, né? Cuidados paliativos, rotina de cuidados paliativos com o paciente, é que aquele paciente já espera se evoluir a óbito, tá bom? Então, você tem que estar emocionalmente preparado para que aconteça esse momento, tá bom? O mau temperamento tem uma grande influência na carreira. Por quê, meu povo? Porque tem profissionais que gostam de atrito, briga, barraco. Isso tem uma influência na carreira dele. Será que se esse profissional que faz muita briga no ambiente de trabalho, faz muito barraco, será que isso é positivo para ele? Certo? Ninguém é expedido apenas pelo temperamento, ou seja, avaliado pelo temperamento que possui, mas em função das consequências que esse mau comportamento acarreta dentro de uma empresa, tá bom? Isto é porque algumas características o profissional cria uma atmosfera negativa, ou seja, aquele profissional que gosta de briga, de atrito, de confusão, ele acaba criando um ambiente profissional de maneira negativa, tá certo? E acaba que a pessoa que procura o serviço de saúde não procura mais por conta daquele profissional que está lá, pela arrogância, pelo espírito dele querer brigar, de fazer barraco, tá bom? De bater de frente, tá certo? Chegando a prejudicar o rendimento dos colegas do trabalho e também podendo correr certos riscos dentro da empresa, ou, consequentemente, esse profissional poderá ser despedido, demitido da empresa, tá certo? Considerações sobre superioridade. Gente, esse aqui é um assunto muito delicado. Por quê? Porque vocês, técnicos de enfermagem, eu sempre estou frisando a relação técnico de enfermagem com o enfermeiro, com os administradores, com os gestores da unidade hospitalar, para que vocês tenham noção de que dentro da unidade hospitalar, assim, por mais que a gente seja tratado por igual, existe uma hierarquia a ser obedecida, tá certo? Vou falar aqui um pouquinho dos principais pontos sobre superioridade. A superioridade, ela é para que aquele profissional seja superior, ele precisa ter o quê? Excelentes razões para estar em uma determinada posição. Qualificações, cursos, aperfeiçoamento profissional. Então, se aquele profissional realmente está capacitado para aquela função, então ele merece estar, assim, assumindo uma condição superior. Quando o profissional tem um temperamento muito difícil de se lidar, ele precisa ser melhor em outros aspectos para justificar a permanência desse temperamento, tá certo? Então, esse temperamento difícil vai ser um pouco complicado para que esse profissional ele tenha o discernimento, o entendimento de que ele sempre vai ter uma pessoa superior a ele para dar os comandos, tá certo? Nenhum talento neutraliza totalmente traços muito fortes da personalidade. Como assim, professora? Vamos supor que uma aluna, que um técnico de enfermagem X, ele se garante fazendo reanimação cardiopulmonar, ele se garante dando banho no leito, ele faz todos os procedimentos corretamente, mas ele tem um temperamento muito forte, ele gosta de querer muita briga, muita confusão dentro daquela unidade hospitalar. Então, o talento dele, o talento profissional dele, não irá, assim, anular essa personalidade forte dele, mas que ele precisa melhorar essa personalidade forte dele para que ele possa ter um melhor desempenho dentro da empresa e para que isso faça com que ele permaneça no trabalho, que ele permaneça no emprego, tá bom?
É possível que esses profissionais cheguem até a cargos altos e talvez fossem bem mais longe se não tivessem aquele temperamento, com certeza. Profissionais que têm uma flexibilidade de relacionamento, que ele consegue se relacionar com o superior, com o seu supervisor, com o seu enfermeiro, com o seu superior, com a gestão da empresa, ele com certeza pode alçar voos bem maiores dentro da função dele, dentro das atribuições dele, tá certo? Perceber, no entanto, que essas características, a personalidade forte, podem impedir o desenvolvimento próprio e o da empresa, certo? Tornando o trabalho muito difícil. E com o tempo, em alguns casos, o profissional consegue sim mudar, ele consegue se moldar dentro daquela empresa, certo? A gente é um diamante que está em constante lapidação, ou seja, a gente vai se moldando ao longo do curso, tá certo? Para que vocês cheguem bem preparados no mercado de trabalho. Para que vocês não ajam dessa maneira ríspida, dessa maneira temperamental. A gente quer que vocês cheguem na unidade de saúde excelentes profissionais. Isso é o que a gente espera e deseja, né? Refletir. Quais os problemas está causando na empresa? Esse profissional pode causar, esse profissional com jeito temperamental que gosta de confusão, que gosta de briga, ele pode causar sérios problemas dentro da empresa. E ele jamais deverá ter vergonha de procurar um atendimento psicológico, um atendimento psiquiátrico, porque dependendo do grau de insatisfação dele dentro da empresa, né, por conta do jeito dele, ele não poderá ficar calado. Então ele tem todo o direito de pedir um auxílio psicológico para a empresa, tá certo? A autopercepção. A autopercepção é o que você entende do seu campo de trabalho, tá certo? Onde para que você possa adquirir um novo comportamento, é preciso perceber que haja mudanças nele, tá certo? Se o profissional vê que aquela mudança não está satisfazendo a ele não está se sentindo feliz, ele infelizmente não vai conseguir mudar, tá certo? E quem aceita a tarefa, sabendo do que vai fazer, ele vai sim buscar um aperfeiçoamento e vai conseguir desenvolver as suas atividades laborais, a sua atividade de trabalho. E com o passar do tempo, com o passar das experiências, ele vai se tornando um profissional cada vez mais forte, tá bom? Gente, outra coisa que vocês também têm que superar é a insegurança no ambiente de trabalho de vocês. Vocês logo agora no início, vocês vão ter toda a chance de errar, tá certo? Vocês vão estar em algumas disciplinas, como por exemplo, fundamentos de enfermagem, onde vocês vão aprender a dar banho no leito, vão aprender a fazer punção venosa, vão aprender a fazer acesso, curativo, vocês vão aprender a fazer tudo. Então, a hora de errar vai ser no momento do curso. A partir do momento que vocês irão para um estágio lá fora, aí sim, vocês não podem errar. Porque quando vocês terminarem o curso, vocês vão estar pegando o registro profissional de vocês e a partir do momento que vocês pegam o registro profissional de vocês, vocês não podem errar de nenhuma maneira, certo? E algumas pessoas demoram muito a sair daquela concha em que ela se sente muito segura. A partir desse momento que você quebrar essa insegurança, você vai conseguir olhar o mundo com outros olhos e vocês irão poder perceber que vocês estarão fazendo um diferencial na profissão de vocês, tá certo? E essa insegurança, ela te impede de assumir um cargo, certo? Então, é preciso quebrar imediatamente essa barreira da insegurança, do medo, tá bom? Quais são as características indesejáveis no ambiente de trabalho? Uma pessoa explosiva, que é aquela que faz briga por qualquer coisa. Uma pessoa arrogante, encrenqueira, que gosta de confusão, não faz o perfil do ambiente de trabalho. Uma pessoa que sempre está indecisa, que está em cima do muro. Super tímido. Uma pessoa tímida não é algo positivo para ele, porque ele está dentro da própria concha dele. Mas para a empresa, aquilo ali não é bom. Então, ele precisa ser mais extrovertido, mais comunicativo com os outros profissionais.
Porém, existe a controvérsia que é o profissional que é muito espaçoso, que gosta de interagir com todo mundo, de conversar demais. Essa é uma pessoa espaçosa, então procurem sempre ter discrição no ambiente de trabalho de vocês. Outra coisa também é aquele profissional chato. Sim, existe muitos profissionais chatos, principalmente vou trazer aqui a realidade para vocês, né? Os médicos, em alguns momentos, eles são realmente chatos no seu ambiente de trabalho. E estrategista. Por que que a estratégia é algo indesejável no ambiente de trabalho? Porque vai, como eu posso dizer, atiçar o instinto de competição dos outros profissionais para saber quem é que vai se dar melhor, tá certo? O equilíbrio emocional, eu falei para vocês, é a capacidade de manter o controle mental em meio aos desafios, mudanças que podem acontecer nas áreas da vida de vocês, seja pessoal, social, amorosa ou familiar. Sempre preparado para quê? Para as vitórias ou frustrações da vida, tá bom? Bom, gente, essa é a nossa aula 3. Daqui a pouquinho a gente volta para a nossa última aula de relações humanas, tá ok? Até lá!